Vamos dar início à nossa quinta live e hoje o nosso tema vai ser projeto de pesquisa, que é um tema muito importante. Quem está no meio acadêmico ou já fez, ou fará, ou está fazendo, né? Então é meio que inevitável. E aí eu quero iniciar a nossa live trazendo uma pergunta que veio da caixinha. A pergunta foi a seguinte: Grazi, TCC precisa de projeto de pesquisa? E aí eu respondo fazendo uma outra pergunta. TCC é uma pesquisa? Ela é uma pesquisa, é um trabalho de pesquisa, né? Bom, se ela é uma pesquisa, ela precisa de um projeto. Então, toda pesquisa se inicia com um projeto de pesquisa. É como se fosse desenhar o que você vai fazer depois. Ah, Grazi, mas na minha faculdade não é obrigatório apresentar um projeto de pesquisa, eu só tenho que apresentar um meu TCC final. Bom, pode acontecer? Pode, é difícil, é bem difícil, porque não é nada pedagógico, não é nada didático, digamos assim. Você está eliminando uma parte importante, mas pode acontecer. Mas independente que você tenha ou não que apresentar um projeto, você precisa fazer um projeto de pesquisa para saber o que você vai fazer, o que você vai pesquisar, que metodologia você vai utilizar, quais são os objetivos da sua pesquisa. Então, a resposta é sim. TCC precisa de um projeto, assim como um trabalho de iniciação científica, assim como um trabalho ligado a um grupo de pesquisa. Qualquer trabalho científico que envolve pesquisa precisa de um projeto. Simples assim. E aí, a gente vai trazer aqui hoje a estrutura de um projeto de pesquisa. Existem algumas alterações? Existe, né? Tem alguns itens que não são obrigatórios, vai depender muito da faculdade, né, da instituição de ensino que você está inserido, né? Tem algumas instituições de ensino que têm algumas regras próprias, são os modelos de projetos próprios, né? Mas, de maneira geral, o projeto de pesquisa, ele vai ter 12 sessões. A primeira é o resumo, 12 não, 11 na verdade, né? A primeira é o resumo, em português e em inglês, né? O resumo e o abstract. E junto do resumo eu vou ter as palavras-chave ou os descritores. Depois eu vou ter a minha introdução. Depois da introdução eu vou ter a minha revisão de literatura, que eu já vou falar um pouquinho dela. Em alguns casos ela não é obrigatória. Depois da minha revisão de literatura eu vou ter a justificativa. Depois, objetivos, geral e específico. Depois, a metodologia, orçamento, cronograma, referências bibliográficas e uma seção de apêndices e anexos, se houver no seu projeto de pesquisa. Beleza? E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pelo resumo. O resumo é obrigatório, Grazi? Né? O resumo, pensa assim, quando você vai pegar um artigo para ler, se você não faz isso, devia estar fazendo, você vai olhar primeiro de tudo o resumo, para ver se aquilo te interessa, né? Se te interessa, não te interessa. Se te interessar, aí você vai lá e vai abrir o artigo para ler. Então, o resumo é obrigatório. Inclusive, gente, para quem fica muito perdido ainda em estrutura de projeto, não sabe como iniciar, comece por onde. Tem aluno que vem e diz assim: professora, eu começo pelo resumo. Não, o resumo é a última coisa que você escreve. É quando seu projeto está pronto, é que você volta e escreve seu resumo. E aí, no nosso curso, Gabaritando a Graduação em Saúde, a gente tem um módulo específico sobre projeto de pesquisa, que é o módulo 5 do curso, né? Um módulo com todas as aulas voltadas, né, para cada sessãozinha dessa, de como fazer um projeto de pesquisa, né, e com mais facilidade, mais agilidade. E a gente também tem uma ferramenta dentro do curso, que é um e-book, que é o Elaborando o Meu Projeto de Pesquisa, onde eu deixo todo esse passo a passo bem desenhadinho para ficar muito mais fácil para vocês seguirem, né? E não ficar catando solto na internet ou pegando referência que muitas vezes não tem muito fundamento, tá? Então, se vocês ficaram interessados, vocês podem assistir nossa aula gratuita, que eu falo um pouquinho, né?
de tudo isso que está no curso lá na descrição desse vídeo no YouTube ou no link da bio do Instagram, vocês conseguem acessar para entender um pouquinho o que fala, né, do que trata o nosso curso, que um dos módulos é o projeto de pesquisa. Mas voltando para o projeto de pesquisa, então o resumo e o abstract, né, que é o resumo em inglês, vocês vão deixar para escrever por último. Não, ele é o começo do trabalho, mas ele só vai ser escrito por último, certo? É a sua última produção. Normalmente ele termina com considerações éticas, né? Você faz esse resumo, ele pode ser estruturado ou não, ele pode ser um texto contínuo ou estruturado, né? Introdução, objetivos, método, considerações éticas, ou pode ser um texto corrido, vai depender do modelo da sua faculdade. A pesquisa não aconteceu ainda, ela vai acontecer. Eu estou avisando lá para minha banca, para o meu orientador, para os meus pares, que ela vai acontecer. Bom, se ela vai acontecer, eu vou escrever isso no futuro, sempre em pessoal, no futuro. Então, o projeto eu escrevo no futuro. Eu ainda vou fazer essa pesquisa. Essa é uma coisa bem importante, que é um erro muito comum entre os alunos, tá certo? Que é diferente de depois que o artigo está pronto, né? Que o trabalho está pronto e você já realizou, tá certo? Então, depois do resumo, você vai colocar as suas palavras-chave ou seus descritores, tá? No mínimo 3, né? A gente utiliza ali de 3 a 5. Grazi, que diacho é isso? Eu posso jogar qualquer palavra-chave ali? Não vou entrar no critério de palavra-chave, mas o que vocês precisam saber nessa live é que as palavras-chave, elas precisam ser descritores indexados. Ô, Grazi, o que é isso? São palavras reconhecidas pelos descritores em ciências da saúde. Se você jogar no Google palavras indexadas ou descritores em ciências da saúde, já vai cair, né, na página dos descritores, que é uma parte vinculada à BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, e aí você vai dizer, sei lá, você está fazendo uma pesquisa sobre cárie na primeira infância. Aí você quer saber se cárie é uma palavra-chave indexada. Aí você vai lá na ferramentinha de busca e coloca cárie, e aí vai dizer se é indexada ou não é indexada. As palavras-chave, elas precisam ser indexadas para ter validade. Por quê? Porque futuras pessoas que vão lá pesquisar sobre o seu trabalho vai usar essas palavras para achar o seu trabalho, né? E as próprias plataformas, elas se utilizam dessas palavras-chave indexadas para conseguir apresentar os artigos produzidos, tá certo? Então, muito importante. Os descritores também têm que ser em português e em inglês, tá certo? Depois disso, a gente vem para a introdução, que aí começa a parte dura, né, do nosso projeto. Essa introdução, ela precisa ser num formato de funil. Grazi, o que é um formato de funil? Pensa que você vai começar a contar uma coisa para uma pessoa. Aí você vai ter que sempre começar do máximo, para contextualizar bem aquele tema, e descendo até chegar no teu objetivo da pesquisa. Então, o funil é isso. Você vai chegar do macro, sempre, obviamente, dentro do contexto, né? Para não ficar enchendo linguiça. Chegar no máximo, e se a introdução ela vai fazendo isso, ela vai afunilando até chegar no teu objetivo. Então, o último parágrafo da introdução, geralmente é o seu objetivo principal da pesquisa, seu objetivo geral, beleza? Então, por isso que a gente fala que tem esse formato de funil. É assim que se escreve uma boa introdução de qualquer trabalho científico, né? Inclusive do projeto. Depois da introdução, a gente tem uma seção que ela não é obrigatória. Tá? Algumas instituições, ela se contenta com a introdução, a tua introdução já é o teu referencial teórico, e outras instituições vão pedir uma seção específica de revisão de literatura, que você vai falar, você vai ir para a literatura, buscar artigos que dialoguem com o tema que você quer discutir e vai colocar ali nessa parte de revisão de literatura. Essa revisão de literatura, ela pode ser subdividida em seções. Então, sei lá, vou pegar outro exemplo. Eu estou estudando sobre violência infantil, né, como um problema de saúde pública.
Exemplo. E aí, na minha parte de revisão de literatura, eu vou começar primeiro falando sobre violência infantil, tipo, aí é um item. Tipos de violência infantil, outro item. É, é, violência como um problema de saúde pública, outro item. O papel do médico frente à violência infantil, outro item. E assim sucessivamente. Então, a revisão de literatura é aquela parte que você vai atrás de autores na literatura que já estudaram sobre o tema e vê o que, que eles estão querendo te dizer ali, o que, que eles estão te dizendo, né? Até para convencer para os leitores, né, que estão lá lendo e avaliando seu projeto, que aquilo é um tema interessante, tem embasamento na literatura. Não tá, essa menina não tirou isso do nada, né? Então é isso. A parte de revisão de literatura, ela não é uma sessão obrigatória. Algumas vão exigir, algumas instituições não vão exigir. Depois da revisão, vem uma parte que é obrigatória, que é a sua justificativa. Justificativa, Grazi, você vai precisar justificar por que que o seu trabalho é importante. Por que que a sua instituição tem que investir de alguma forma naquele trabalho, seja por meio de uma bolsa, seja por meio de uma orientadora ou um orientador. E essa justificativa não pode ser assim, porque eu quero, porque eu gosto muito, porque eu tive uma aula disso e gostei muito. Essa justificativa também tem que ser embasada na literatura. E aí que você vai trazer a relevância social e científica do seu tema, né? Um tipo de justificativa é um problema crônico social e tem pouca evidência, ou não tem evidência suficiente na literatura, né? Depois vem a seção também obrigatória de objetivos. E aí eu tenho duas subseções dos objetivos, né? Que é o objetivo geral, que é o teu objetivo macro da pesquisa, e os objetivos específicos. Grazi, eu li em algum lugar que tem que ser 5 objetivos específicos, que um não pode. Gente, não existe essa regra em lugar nenhum. Então, qual é a regra que a gente utiliza? O bom senso. O meu professor de mestrado brincava assim, não faça pouco que parece que você está fugindo e nem muito que você está enrolando, né? Então, assim, 3 objetivos específicos é um bom número. Lembrando, isso não é uma regra. Se você tiver um objetivo específico, não tem problema, certo? Mas a gente trabalha aí com uma média de 3, e quando você vê aquela lista de 8 objetivos específicos, você já, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Então, não é a quantidade que vai qualificar os seus objetivos específicos, entendam isso, beleza? Grazi, certo, e por que que não? Porque tem muita gente que confunde parte da metodologia ou algo que já é inerente, né, à pesquisa, como sendo um objetivo. Muitas vezes não é. Então, um erro muito comum que eu pego dos meus alunos, quando eu pego a sessão de objetivos para ler, eu vejo tem certeza que isso é um objetivo específico? Você quer conhecer isso aqui mesmo ou ele está inerente ao seu trabalho? Você vai trabalhar com esse dado, porque lembre, o objetivo específico, os objetivos da sua pesquisa, eles serão respondidos pela sua metodologia. Então, eles vão lá aparecer nos seus resultados, entenderam? Então, por isso que a gente tem que ver se de fato são objetivos específicos, tá? Depois dos objetivos, a gente entra para metodologia, que eu brinco que é a parte dura do projeto de pesquisa, porque é o que vai viabilizar ou não viabilizar a sua pesquisa, né? E essa sessão de metodologia, ela pode ser uma sessão única, né? Um texto contínuo, você fala tudo, ou ela também pode ser subdividida nos itens que você precisa ter na sua metodologia. Grazi, é uma sessão obrigatória? Mais do que obrigatória. Sem metodologia não tem pesquisa, então ela é mais do que obrigatória, certo? E é principalmente na sessão de metodologia que o seu orientador vai se debruçar, que o comitê de ética vai se debruçar. É aqui. Então, ela tem que estar bem escrita, beleza? E aí, quais são os itens que não pode faltar na sessão de metodologia? Desenho do estudo ou tipo de pesquisa, né? Se é uma pesquisa quali, se é uma pesquisa quanti, se é uma pesquisa descritiva, analítica, enfim. O local de estudo, onde é que você vai, né? Onde estudar, né? A população ou a amostra, né? A população e a amostra. O período de estudo, qual é o período de tempo que você vai coletar os dados, né? E vai fazer esses estudos.
Os critérios, né, quando você fala de inclusão, de população de estudo e amostra, a gente detalha os critérios de inclusão e exclusão, né, quem que entra e quem que não entra na minha amostra, isso é importante, né, a gente entender, por que que você escolheu A e não escolheu B, né, por que que isso é relevante, né. E depois você começa com um processo de captura dos dados, de coleta dos dados, né, se você tiver instrumentos, eu vou trabalhar com um questionário semi-estruturado, vou trabalhar com uma entrevista, enfim. Aí você vai dizer, né, qual é o instrumento de coleta de dados que você vai utilizar para coletar esse dado e como você vai processar esse dado, ou seja, como é que você vai analisar esse dado, que tipo de metodologia você vai utilizar para analisar esses dados que você coletou. Lembrando, tudo no futuro, você não fez nada ainda, você está dizendo o que você vai fazer, beleza? Pronto. E aí depois a gente tem a seção de considerações éticas, que em alguns casos ela pode estar dentro da metodologia, certo? Então pode ser lá um subitem da metodologia, considerações éticas, e algumas instituições pedem que ela seja numa seção separada, né? Então, para quem não sabe, eu vou falar bem rapidamente, porque não é o objetivo da live. A gente tinha uma resolução de 2012, que é a 466, que é uma resolução que trata de pesquisas envolvendo seres humanos, e hoje a gente tem uma lei, tá? Que é a Lei 14.874 do ano passado, novinha. Então, é ela que está regulamentando a pesquisa com seres humanos no território nacional. Por isso, a gente precisa ter uma seção de considerações éticas, né? Então, por exemplo, se o seu projeto envolver seres humanos, você vai deixar bem claro lá qual é o risco da pesquisa, qual o benefício, se tiver termo de consentimento livre esclarecido, e deixar bem claro que você só vai iniciar a pesquisa após o parecer favorável do Comitê de Ética, que é um outro assunto para uma outra live, que é muito grande, né? Tem muita coisa aí nesse meio. Depois a gente tem duas sessões que algumas instituições também, elas não são obrigatórias. Algumas instituições recomendam, outras obrigam, enfim, isso é variável, que é a sessão de cronograma, tá? O cronograma, geralmente, ele é obrigatório, porque lá para a Plataforma Brasil, quando você for submeter, né, para ter o parecer do Comitê de Ética, vai pedir o cronograma, certo? Mas o orçamento não. O orçamento geralmente não é obrigatório, certo? Então, o cronograma você vai, né, definir cada fase da sua pesquisa e vai dizer para eles, porque geralmente você tem 2 anos, 1 ano, então tem que caber dentro desse período, né? Por isso que eles pedem o cronograma. E o orçamento, se você não tiver uma bolsa de iniciação científica, são os gastos que você vai ter eventual para pesquisa, de impressão, de deslocamento, coisas desse tipo, que eu também não vou adentrar em cada ponto desse. Se você ficou interessado, pode correr lá no nosso curso, que tá tudo direitinho, definidinho, bem bonitinho, ponto por ponto. Desse é uma aula, né? Vocês viram que eu falo muito, e são muitos anos trabalhando com isso, então a gente tem muita dica, né? Muita orientação para dar para os alunos. E depois tem a lista de referências. Todas as referências, porque você não tirou isso do nada, né? Você tirou da literatura todo esse projeto. Então, a lista de referências que você utilizou tá lá na seção de referências bibliográficas. Normalmente essa seção nem é numerada, mas é porque cada seção dessa, tirando o resumo, é numerada. 1, 2, e essa referências não é. E aí é a lista de referências, né? Toda a literatura bibliográfica que você utilizou, que pode ser no formato ABNT ou Vancouver modificada, e também vai depender do formato da sua instituição, tá certo? E a gente tem mais uma outra exceção, que ela não é obrigatória, porque se você não fizer sentido para o seu projeto, não precisa estar, tá? Que são os anexos e os apêndices, né? Os alunos confundem muito. Normalmente eles colocam tudo como anexo, e a maioria das instituições e do comitê e de pareceristas deixam passar. Mas, segundo a ABNT, apêndice é tudo todo aquele documento, né, que você utilizou na pesquisa, produzido pelo autor. Então, lá na minha metodologia, eu coloquei como ferramenta de coleta de dados um questionário semi-estruturado que eu desenvolvi, ou eu adaptei, né? Então, isso é um apêndice, porque é uma produção intelectual minha. Um anexo são coisas que não são os próprios autores que desenvolveram, tá? Eu usei uma lei X
para a minha pesquisa aqui, né, para o meu trabalho. Então, ele vai entrar como anexo. Ou eu usei um, um índice, um índice de saúde, um indicador de saúde, né? Que não fui eu, caiu um livro aqui, gente. Que não fui eu que, que desenvolvi. Então, ele entra como anexo, tá certo? Mas é isso. Então, gente, recapitulando, né? A gente tem as seções: resumo, português e inglês, as palavras-chave indexadas, por favor, não coloque qualquer coisa. Introdução, revisão de literatura, que não é uma sessão obrigatória, em algumas instituições sim, outra não. Depois, justificativa, objetivos, metodologia, considerações éticas, cronograma e orçamento, que também pode não ser obrigatório, lista de referências bibliográficas e, quando estiver, apêndice e anexos. E essa é a estrutura básica de qualquer projeto de pesquisa. Então, conselho não é bom, não gosto da palavra conselho, mas uma dica que eu dou, a primeira coisa que vocês fazem é escrever, colocar isso no papel. Tem que ter isso, isso e aquilo. Coloque no papel. Ô, Grazi, eu começo por onde? Volto umas lives atrás. Acho que foi a primeira live que eu falei em como iniciar o meu TCC, que na verdade é como iniciar qualquer pesquisa, que é delimitando o meu problema, né? O meu problema de pesquisa. Quando você começa a olhar para esse horizonte, aí vai ficar mais fácil você sentar, fazer a busca bibliográfica e começar a escrever o seu projeto. É uma dúvida muito recorrente, né? Projeto de pesquisa é uma parte muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos que se você faz um bom projeto de pesquisa, a tendência é a sua pesquisa ser muito tranquila, certo? Então, se você faz uma boa revisão de literatura, depois você vai utilizar muito disso que você pegou lá para o projeto para escrever o seu artigo final. Então, vale a pena essa dedicação. E outra, um bom projeto de pesquisa facilita muito a sua vida no comitê de ética. E vocês, quem já submeteu o trabalho no comitê de ética, sabe do que eu tô falando, né? Às vezes volta o projeto porque o objetivo não tá claro, a metodologia não tá clara, a justificativa não tá clara. Então, vale a pena. Uma parte do projeto, uma parte da pesquisa muito importante que vale essa dedicação e esse tempo, tá bom? Beijo grande, encontro vocês na próxima quinta. Tchau, tchau.